bem, pessoal. A partir de agora a gente vai começar a trabalhar com PHP e banco de dados, né? Especificamente nós vamos trabalhar nesse curso usando o MySQL, que é o banco de dados aí que ele já vem por padrão com o Champ, né? E a gente vai fazer uso dessa tecnologia que já está na nossa mão. Aí vai ser muito mais fácil. De qualquer forma, o que nós vamos usar de tecnologia aqui no PHP permite trabalhar com outros bancos de dados. Eu, inclusive, tenho um vídeo aí no meu canal trabalhando com Postgre, né, que é um outro tipo de SGBD também. Mas, para o nosso caso, a gente vai trabalhar com MySQL, tá ótimo. E por que trabalhar com banco de dados? Né? Para que a gente possa fazer uso da persistência de informações, né? Ou seja, um dado que eu gravei, que eu usei num formulário que eu preenchi, ele vai permanecer gravado quando a aplicação for fechada, né? Até agora o que nós trabalhamos, o que a gente fazia quando a gente encerrava a aplicação e tal, fechava, aquilo era perdido. Então agora a gente vai ter esses dados sendo persistentes, né? Permanecendo gravados no banco de dados até que a gente vai lá e mande excluí-los. Se a gente não mandar excluir nunca, enquanto o banco de dados existir, o dado vai estar ali dentro. Né, com isso, a gente justifica também o uso de formulários. Muitas coisas que a gente faz na internet, a gente está interagindo por meio de formulários. Então, quando você está digitando alguma coisa lá no WhatsApp, conversando com alguém, ele está gravado no banco de dados. Né? E o próprio WhatsApp ele é um formulário, ele é um tipo de formulário, uma entrada de dados que a gente faz. O PHP, então, com essa tecnologia que a gente vai utilizar, a gente vai poder trabalhar com diferentes bancos de dados, né, o que a gente quiser, mas no nosso caso a gente vai trabalhar diretamente com o MySQL. E aí nós temos duas tecnologias, né? O PHP tem duas tecnologias para trabalhar com o MySQL. É o MySQLi, né? Que ele é mais antigo, já vem incorporado na linguagem já há muito tempo. E ele pode trabalhar tanto de forma procedural quanto orientado a objetos, só que ele só trabalha com MySQL. E tem o PDO, né, que vai utilizar orientação a objetos, não trabalha de maneira procedural. Permite manipular diversos sistemas gerenciadores de banco de dados, como eu comentei, né? Postgres, Oracle, SQL Server, tem vários. Vamos até dar uma olhada neles daqui a pouquinho. Essa é a tecnologia que a gente vai utilizar, né? Por ser orientado a objetos. A gente já direcionou o nosso curso nas últimas aulas aqui para orientação a objetos. E se por acaso você está usando uma versão lá no Linux e tal que não tenha o PDO configurado, a gente vai ver isso. Para o Windows já tem. Como é que você faz para configurar? Lá no php.net tem um manualzinho mostrando como é que faz isso. Ok? Bom, então, primeiramente, né, vamos usar o nosso editor aí, o editor que vocês estiverem utilizando para o código PHP. No caso aqui eu estou usando o PHP Storm. A versão educacional dele é gratuita, né? Quem quiser pode baixar. E aqui, olha, tem o htdocs, né? Que é a pastinha que fica lá no C2 pontos, onde você instala o champ, né? E lá dentro tem o htdocs. Recordando, é o nosso diretório virtual. Quando a gente digita localhost, ele vem aqui nessa pastinha e lê esse index PHP aqui, ó, que está aqui. Tá? Esse é o cara que ele está executando lá quando a gente digita o localhost. Tudo bem? Mas nós vamos pegar aqui no htdocs, vamos criar uma pastinha, né? Novo diretório. Tá? Você pode criar de outro lugar também. Eu estou criando aqui direto no PHP Storm, né? Vou criar aqui, ó, vou chamar ele de aulas PHP. Beleza? Dentro desse aulas PHP, eu vou criar um novo arquivo PHP. Tá bom? Que eu vou chamar de teste. A gente até já tem ele de aulas anteriores, mas pode ser que você esteja assistindo esse vídeo agora, não fez os exercícios anteriores, não fez as aulas anteriores. Então nós vamos criar de novo. Quem já tem não precisa criar, você vai usar o que você tem aí. Estou criando aqui só para a gente poder verificar uma coisa. Então vou dar OK. E aqui nesse cara só vai ter uma linha, né? Além, obviamente, da diretriz ali que determina que a página é uma página PHP, a gente vai digitar a seguinte linha, ó, phpinfo, chamar essa função, que é interna do PHP, abre e fecha parênteses, né? Porque é um método, ponto e vírgula. Feito isso, eu salvo. Gravei esse cara aqui. Eu vou lá no navegador, né, naquela página que a gente tinha o localhost aqui já, quem não tem digita localhost. Só que eu vou apagar esse dashboard aqui, né, que ele direcionou para lá, para aquele arquivo index que eu acabei de mostrar para vocês, e vou digitar aqui, ó, aulas PHP. Lá eu digitei com maiúsculo, aqui está minúsculo, vou dar um enter, ele encontra. Então ele vai abrir aqui, olha, o aulas PHP para mim.
E aqui dentro tem o nosso teste PHP, eu vou clicar nele. Ele executou então o nosso PHP Info, beleza? E aí o que, que a gente quer? Né? Eu quero ver se o PDO está instalado direitinho aqui dentro. Então eu vou dar um Windows F aqui, né, para ele pesquisar. Já está aqui, olha, PDO que eu tinha feito a pesquisa antes. E ele vai mostrar, olha, tem 15 ocorrências. Eu vou descendo aqui para ver, né? Então ele tem extensão do PDO já para o MySQL, né? E aqui ele mostra, ó, tá vendo? Que ele está, né, tá configurado aqui para o MySQL, já suporta o driver, o MySQL, MySQLite, né? Então ele já está configurado por padrão. Se a gente for avançando aqui, olha, então tem driver ali para o Firebird, outro banco, ó. MySQL, né, a gente já viu, ODBC para conectar com outros tipos de banco, quem montou os drivers, tá vendo? Você tem na lateral quem foi o autor de cada driver que já está instalado, vou trabalhar com Oracle, Postgres que eu falei com vocês, né? SQLite. Então, assim, o PDO está instalado aqui, está funcionando beleza, certo? Então, agora nós vamos criar o arquivo de conexão para a gente poder conectar com o nosso banco de dados, né? Então, vamos voltar lá no PHP Storm. Eu vou criar uma nova pastinha aqui, né? Um novo diretório para mim, chamado BD, tá? Que a gente vai trabalhar com um banco de dados nele. Então, criei um diretório aqui BD. Nesse diretório, eu vou criar um novo arquivo PHP também, né, PHP File, e vou dar o nome para ele de connection, connection.php. Eu não vou colocar o ponto porque o PHP Storm já coloca para mim a extensão. Então, connection.php, dou OK e vou configurar a minha conexão nesse arquivo. Eu vou criar algumas variáveis aqui, né, para a gente poder trabalhar. Por exemplo, server name, né, que vai ser o nome do servidor. No nosso caso, a gente está rodando local. Eu coloco aqui localhost, mas você poderia colocar o endereço IP do seu servidor também aí na web, né? Se você quiser, tiver online, a gente pode depois fazer um exemplo para vocês também de uma conexão, no servidor na internet, né? Isso a gente vai fazer mais para frente no nosso curso. Mas por hora é o local. Vamos criar uma variável aqui, username, né, que é o nome do usuário. No nosso caso, a gente só tem o usuário, que é o root, né, que a gente já conectou com ele na aula passada, para testar a conexão com o MySQL. E também, né, vamos criar uma variável aqui, password, né, que vai ser a senha desse usuário. Como vocês viram, por enquanto ele está sem senha, então vou deixar aqui uma string vazia. Tudo bem? E agora a gente vai criar a conexão, né? Então, vou colocar aqui, ó, criar a conexão. E aqui vamos colocar então uma variável que vai receber essa conexão, né? Vou chamá-la de com, beleza? Com dois n's, igual a new, ao new que eu estou trabalhando com orientação a objeto. Então, estou criando uma instância, né, de uma classe. Qual classe? MySQLi, tá? Que ele faz uso dessa classe aqui para conectar. E aí, o que, que eu vou passar para essa classe? Desculpa, eu não estou trabalhando com MySQLi, né? Eu me enrolei aqui. Nós estamos trabalhando com PDO. Então, nós vamos colocar aqui, né, new PDO, certo? E aqui nós vamos colocar o seguinte, ó, MySQLi, dois pontos, ó, MySQL, cismei com aí, dois pontos host, né, que é o nosso servidor, vai ser igual ao server name, ponto e vírgula, o nosso banco de dados, olha, dbname, a gente já vai trabalhar ele um pouco mais com vocês aqui. Eu coloco o nome do meu banco, né? Então, vou colocar aqui, ó, banco DB, que é o nome do nosso banco, certo? Aqui a gente configurando a conexão com o banco. Vírgula, eu preciso passar o usuário, então nós vamos usar aqui o username, certo? E, vírgula, a password, né? Que é a senha. Password. Olha só, pessoal, isso daqui pode dar erro, né? E eu quero tratar esse erro, né? Para que esse erro não dê uma mensagem feia lá na cara do nosso usuário, né? Então, nós vamos começar a fazer também aqui um tratamento de erro. Para a gente poder fazer o tratamento de erro, a gente usa um comandinho, né? Um comando próprio aqui do PHP, que é o try catch. Então, o try, eu abro ele, né, quando eu tiver código que possa ter algum tipo de erro, que eu quero interceptar o erro. Então, eu posso ter um erro numa conexão com o banco.
Então, eu vou colocar aqui, né? Deixa eu dar uma tabulação aqui, que eu gosto dele mais espaçadinho. Então, esse cara aqui vai poder dar um erro, né? Se ocorrer um erro, por exemplo, a gente já vou dar um spoiler para vocês aqui. A primeira vez que a gente executar, não vai funcionar porque não tem o banco DB ainda, tá bom? Deixa eu apagar essa linha aqui de baixo, a gente fazer o tratamento do erro. Então ele vai dar um erro. Se eu tentar executar isso aqui, ele já vai dar um erro, mas vamos concluir aqui para a gente poder interceptar esse erro. Bom, como a gente criou uma instância, né, com é uma instância de PDO, o que, que a gente vai fazer aqui? Ó? Cifrão com, né, o nome do meu objeto, da minha instância, setinha, para eu acessar uma propriedade desse objeto. Qual a propriedade que a gente vai usar? Né? A propriedade aqui, ó, attribute, né? Na verdade, o método setAttribute, certo? Que nós vamos definir aqui o atributo dele, né? Então, PDO, dois pontos, né? Para a gente usar uma constante aqui, ATTR, né? Attribute, ATTR de attribute, underline, erro mode, certo? Vírgula, PDO, também erro mode exception, né? Para a gente acessar a propriedade aqui, ó. Erro mode exception, que já está ali embaixo, tá bom? Para a gente poder pegar lá o código do erro caso ocorra algum erro e a gente possa utilizá-lo. Depois, a gente vai dar uma mensagem para o usuário, né? Se não acontecer nenhum problema desses aqui que a gente está pegando para tratar, né? A gente vai dar uma mensagem então para o usuário, ó, conexão realizada com sucesso. Ele vai ver essa mensagem na tela. No nosso caso, por enquanto, é só isso, para a gente poder ver se a conexão vai funcionar. Caso ocorra algum erro, a gente vai fazer o tratamento com o CAT. Né? O CAT é uma forma da gente tratar erro. E a gente vai pegar um erro aqui de conexão, por isso que é PDO exception. Tá? E vamos criar aqui uma variável, né? Cifrão E para essa exceção. E aí a gente abre aqui o que eu quero que ele faça quando aconteça esse erro. Eu quero que ele dê uma mensagem para o meu usuário, né? Falha na conexão. E eu vou colocar qual foi o erro, né? Falha na conexão. Vou botar um BR aqui, olha, para ele quebrar uma linha, né? E vou colocar aqui, ó, eco erro encontrado, dois pontos, e vou concatenar aqui, ó, usando aquele parâmetro do erro ali para gente, ó. Cifrão E, né, que é um orientado a objeto, então sempre a gente vai buscar, né, de uma instância, então o PDO exception é uma classe, ele vai receber um erro da classe PDO exception. E aí eu vou colocar get message, para ele mostrar qual é a mensagem de erro. Ok? Então, feito isso, a gente vai salvar e nós vamos lá no site, né, no nosso localhost, e vamos verificar. Então, eu sei que eu já usei o teste PHP, eu vou voltar aqui para o aulas PHP, ó, dou um Enter, ele já está mostrando minha pastinha aqui BD, e eu vou testar o Connection PHP. Clico nele. Ó, falha na conexão, erro encontrado, e deu aqui o código do erro, e database que a gente esperava, ó, banco de dados desconhecido, é o banco DB. Então esse banco não existe, então a gente não conseguiu fazer a conexão. O que a gente precisa fazer? Criar o banco para resolver esse problema. Então a gente vai lá, aqui no Champ, né, no painel de controle do Champ, vamos abrir o shell do MySQL, vamos conectar com o MySQL, ó, MySQL, voltou aqui ali, né, MySQL, menos o de usuário, root. Beleza? Que não tem ponto e vírgula. Hein? Muita gente coloca ponto e vírgula, aí ele está conectando, que ele considera, se você colocar ponto e vírgula aqui, ele considera que o usuário chama root ponto e vírgula. E não é só root. MySQL-u, root. Enter aqui. Por que a confusão do ponto e vírgula? Na hora que eu entro no MySQL, aqui dentro sim tem que ter ponto e vírgula no final das linhas, tá bom? Então precisa ter atenção para isso.
E aqui a gente precisa ver os bancos de dados que existem. Lembra da aula anterior? Show databases. Ponto e vírgula, que eu estou dentro do MySQL e termino com ponto e vírgula. Observe que na lista de bancos não tem o banco DB. Então vamos criar esse banco. Create database banco DB. Até vou colocar maiúsculo aqui, mas não faz diferença que a gente sabe que no MySQL, né, ele é case sensitive, então ele não é case sensitive, então tanto faz maiúsculos e minúsculos, ele trabalha muito bem. Ponto e vírgula no final da linha, beleza? E executa o comando. Legal, query ok, né? Consulta foi boa, sucesso na execução dessa consulta. Então agora nós vamos repetir o comando show database, a setinha para cima, tá ali o show databases. Eu vou só mostrar, se você esqueceu o ponto e vírgula, ó, vou dar um enter aqui, ele continua o comando, está esperando você terminar, tá vendo? Aí eu posso bater o ponto e vírgula aqui agora, ó. Executou, tá lá o nosso banco DB, bonitinho aqui. A gente volta lá no Chrome e vamos atualizar esse Connection PHP, vamos atualizar essa página, vamos ver se agora está funcionando. Opa, legal, então ele conectou com o banco de dados. Então, galera, a gente conseguiu, né, nessa aula fazer um arquivo, né, que nós vamos reutilizar esse cara nos nossos outros códigos, porque ele é capaz de fazer a conexão com o nosso banco de dados aqui, o banco DB. E aí, para as próximas aulas, a gente vai já manipular esse banco DB, manipular tabelas dentro do banco DB, fazendo consulta, incluindo, excluindo, né, atualizando. Vamos fazer um CRUD para as próximas aulas aqui com esse banco DB que a gente acabou de criar no MySQL. Para isso nós vamos ter que criar uma tabelinha lá e tal, mas isso vai ficar para a próxima aula, beleza? Então tentem aí vocês, façam esse arquivo na máquina de vocês, verifiquem o funcionamento. E qualquer dúvida pode me perguntar que eu estou às ordens aí para ajudar vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.